Enquanto muitos conheciam Silvio Santos pela sua alegria nos domingos, poucos sabiam de seu trabalho silencioso. Após encontrar uma misteriosa pasta no escritório do pai, Patrícia Abravanel descobre um segredo guardado por décadas. Um abrigo de crianças apoiado pelo apresentador, longe dos holofotes. Inscreva-se no canal e comente de qual região do Brasil você nos acompanha. Patrícia decide seguir os passos do pai e visitar o local, sem imaginar que encontraria uma carta que revelaria o lado mais humano daquele que alegrou milhões. O que essa mensagem continha mudaria para sempre não apenas a vida dela, mas a de todas as crianças daquele lugar. Acompanhe-me e descubra a história completa. Em uma manhã ensolarada de São Paulo, Patrícia Abravanel organizava documentos no escritório que um dia pertencera a seu pai. Fazia quase um ano desde o falecimento de Silvio Santos, e o Brasil ainda sentia o vazio deixado pelo icônico apresentador. O relógio marcava 8h30 quando ela encontrou uma pasta amarela, discreta entre tantas outras, com a simples inscrição Projeto Esperança, na caligrafia inconfundível de seu pai. Nunca vi isso antes, murmurou para si mesma, abrindo a pasta com cuidado. Dentro, encontrou registros meticulosos de doações feitas ao longo de décadas para diversos abrigos de crianças em todo o Brasil. Nomes, valores, datas, tudo documentado com a mesma precisão que Silvio demonstrava em seus negócios, mas com uma diferença crucial. Nenhuma dessas doações havia sido divulgada publicamente. Patrícia sentiu o coração apertar. Pai, sussurrou, passando os dedos sobre as anotações. Ao final da última página, uma observação recente de poucos meses antes de sua partida. Visitar o abrigo Novos Horizontes pessoalmente, verificar expansão. Entre os papéis, um envelope continha fotografias antigas. Silvio, vestido discretamente, entre crianças sorridentes em diferentes épocas, sempre sem câmeras de TV, sempre longe dos holofotes que marcaram sua vida pública. Cláudia, a secretária que trabalhou com Silvio por mais de 30 anos, bateu levemente na porta antes de entrar. Encontrou os arquivos do Projeto Esperança. Observou com um sorriso melancólico. Seu pai nunca quis que falássemos sobre isso. Por quê? Por que manter em segredo tanto tempo? Cláudia sentou-se em frente a Patrícia, seus olhos refletindo memórias de décadas. Uma vez perguntei a ele a mesma coisa. Sabe o que ele me respondeu? Cláudia, a caridade que se anuncia não é caridade, é publicidade. Seu pai acreditava que ajudar os outros não deveria servir para melhorar a própria imagem. Patrícia sorriu entre lágrimas, reconhecendo o raciocínio típico de seu pai. Ele visitava esses lugares pessoalmente? Sempre que podia, disfarçado às vezes. O povo o reconhecia mesmo assim, claro, mas as crianças dos abrigos mais distantes nem sempre sabiam quem ele era. E ele adorava isso, sabe? Ser apenas seu senhor, como algumas o chamavam por não conseguirem pronunciar senhor. Patrícia examinou um mapa onde pequenos pontos vermelhos marcavam localizações por todo o Brasil. São todos os abrigos que ele ajudou? Que continua ajudando, corrigiu Cláudia. Seu pai deixou instruções claras para que as doações continuassem. E o abrigo Novos Horizontes em particular? Bem, ele tinha planos especiais para aquele lugar. Naquela noite, em sua casa, no Morumbi, Patrícia contou ao marido Fábio sobre sua descoberta enquanto folheava os documentos espalhados sobre a mesa da sala. É incrível como ele conseguiu manter isso em segredo por tanto tempo, comentou Fábio. Com tantas pessoas ao redor dele, tantos holofotes. Meu pai era especialista em desviar a atenção quando queria, respondeu Patrícia com um sorriso nostálgico. Todos viam o apresentador extravagante, o empresário bem-sucedido. Poucos conheciam o homem que se importava verdadeiramente com as pessoas. Ela parou em uma fotografia particular. Silvio, já com cabelos grisalhos, sentado no chão de um abrigo simples, rodeado de crianças, ajudando uma menina de aproximadamente 5 anos a montar um quebra-cabeça.
A data no verso indicava que a foto tinha apenas 2 anos. Vou até esse abrigo, decidiu subitamente. Novos horizontes. Quero entender o que meu pai estava planejando. Quer que eu vá com você? Patrícia pensou por um momento, olhando novamente para a foto. Não. Isso é algo que preciso fazer sozinha, como filha, como continuação do trabalho dele. Na manhã seguinte, Patrícia dirigiu até a sede do SBT em Osasco. Nos corredores, funcionários a cumprimentavam com respeito, o mesmo respeito que sempre demonstraram por seu pai. Chegando à sala de reuniões, encontrou Daniela, diretora financeira do grupo. Preciso saber mais sobre o Projeto Esperança, disse Patrícia colocando a pasta sobre a mesa. Daniela não pareceu surpresa. Seu pai me pediu para manter esses fundos separados dos demais negócios. São administrados por uma fundação independente com contabilidade própria. Ele não queria que isso se misturasse com as empresas ou com a imagem pública dele ou do SBT. E esse abrigo, Novos Horizontes. Daniela abriu seu notebook, digitou uma senha e virou a tela para Patrícia. Veja você mesma. Na tela, plantas arquitetônicas de um complexo de edifícios, orçamentos detalhados e um cronograma de obras. Seu pai estava planejando financiar uma expansão completa, novas instalações, área educacional, espaço para formação profissional. O projeto está pronto, só aguardando a execução. Por que ele nunca nos contou sobre isso? Daniela fechou o notebook com um suspiro suave. Dona Patrícia, seu pai compartimentava sua vida, os negócios, a família, a TV e essa parte. A parte que ele considerava apenas dele, onde podia ser apenas Silvio, não o Silvio Santos de todos. Patrícia sentiu um nó na garganta ao perceber quantas camadas ainda havia para descobrir sobre seu próprio pai, mesmo depois de uma vida inteira ao seu lado. Onde fica esse abrigo? Na periferia de Guarulhos. Não é longe, mas é um mundo completamente diferente do Jaça ou do Morumbi. Enquanto dirigia para casa, Patrícia ligou o rádio. Coincidentemente, um programa falava sobre o legado de Silvio Santos na televisão brasileira, suas frases icônicas, seu carisma inigualável. O homem que revolucionou a TV brasileira, dizia o locutor, o comunicador que entrava na casa de todos os brasileiros aos domingos. Patrícia sorriu melancolicamente. Aquele era o Silvio Santos que todos conheciam. Mas agora ela começava a vislumbrar outro. Um homem que, longe das câmeras, silenciosamente estendia a mão a quem mais precisava, sem buscar aplausos ou reconhecimento. Chegando em casa, tomou sua decisão. Visitaria o abrigo Novos Horizontes no dia seguinte. Precisava ver com seus próprios olhos aquele pedaço desconhecido do legado de seu pai. Na madrugada, acordou sobressaltada com o som da chuva forte contra as janelas. Levantou-se e caminhou até o quarto das crianças, verificando se dormiam tranquilamente. Parou diante da fotografia de família na parede do corredor, Silvio ao centro, rodeado por esposa, filhas, genros e netos, todos sorridentes. Pai, sussurrou na penumbra, ainda há tanto que não sei sobre você. Aquela noite seria de reflexão, preparando-se para o que encontraria no dia seguinte. O mundo que Silvio Santos construíra longe dos olhos do Brasil, um mundo onde ele não era o apresentador, mas simplesmente um homem determinado a fazer diferença na vida de crianças que, como ele mesmo um dia, precisavam de uma chance para sonhar. A chuva que caíra durante a noite deixara o ar de São Paulo limpo e o céu surpreendentemente azul quando Patrícia estacionou seu carro em frente ao abrigo Novos Horizontes. O contraste entre a realidade da periferia de Guarulhos e seu cotidiano no Morumbi era evidente, mas havia algo familiar no lugar, talvez porque, em algum nível, lembrava as origens humildes de seu próprio pai. O abrigo ocupava um terreno modesto, com um prédio principal de 2 andares, pintado em um amarelo desbotado pelo tempo. Ao lado, um pequeno parquinho com brinquedos simples e bem conservados.
Uma placa discreta na entrada identificava o local, sem nenhuma menção a patrocinadores ou doadores. Patrícia respirou fundo antes de tocar a campainha. Havia optado por um visual simples: jeans, camiseta, cabelo preso em um rabo de cavalo e pouca maquiagem. Queria ser vista como a filha de Silvio, não como a apresentadora do SBT. A porta foi aberta por uma senhora de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque, rosto marcado por rugas de expressão que sugeriam uma vida de sorrisos. Bom dia. Em que posso ajudá-la? Bom dia. Meu nome é Patrícia Abravanel. Eu gostaria de conversar sobre... Antes que pudesse terminar, os olhos da senhora se arregalaram em reconhecimento. Meu Deus, você é a filha do seu Silvio. Entre, por favor. Ela abriu mais a porta, gesticulando para que Patrícia entrasse. Sou Dona Zulmira, diretora do abrigo há mais de 20 anos. O interior era simples, mas acolhedor. Paredes decoradas com desenhos infantis, mobiliário básico, mas tudo impecavelmente limpo e organizado. De algum lugar no fundo do prédio vinham vozes de crianças, algumas rindo, outras cantando. Não esperávamos sua visita, disse Dona Zulmira, conduzindo-a até uma pequena sala que servia como escritório. Se soubéssemos, teríamos preparado algo especial. Na verdade, prefiro assim, respondeu Patrícia. Vim porque descobri recentemente sobre o envolvimento do meu pai com este lugar. Dona Zulmira sorriu, apontando para uma fotografia na parede. Silvio, alguns anos mais jovem, sentado em um banco do jardim, cercado por crianças, algumas no colo, outras ao seu redor, todas com expressões de genuína alegria. Seu pai era uma bênção para nós, disse a senhora, emoção evidente em sua voz. Por mais de 15 anos, ele veio aqui regularmente. No início, achávamos que seria apenas uma visita de celebridade, sabe? Aquela coisa de vir uma vez, tirar fotos e nunca mais voltar. Ela balançou a cabeça como se a própria memória a repreendesse por ter duvidado. Mas ele voltou, mês após mês, ano após ano. Às vezes avisava, às vezes aparecia de surpresa. E nunca, jamais, com câmeras ou assessores de imprensa. Patrícia sentiu os olhos marejarem. Ele nunca nos contou sobre isso. Ele fazia questão do sigilo, explicou Dona Zulmira. Dizia que as crianças não precisavam de um apresentador de TV, mas de alguém que se importasse verdadeiramente com elas. Ela abriu uma gaveta e retirou um álbum de fotografias. Olha, essa é da festa de Natal de 2020. Seu pai veio, mesmo com a pandemia recém-controlada, mesmo com os médicos pedindo que ele se cuidasse. Na foto, um Silvio já visivelmente mais frágil, mas com o mesmo sorriso característico, distribuía presentes. Patrícia reconheceu o brilho nos olhos do pai, o mesmo que ele tinha quando gravava seus programas. Ele adorava estar aqui, continuou Dona Zulmira. Dizia que o barulho das crianças o lembrava de sua própria infância na Lapa. Sentava ali no pátio, contava histórias, ouvia as crianças, sabia o nome de cada uma, perguntava sobre a escola, sobre os sonhos delas. E as crianças? Sabiam quem ele era? As mais velhas, sim, claro. Mas para as pequenas, ele era apenas o vô Silvio que trazia presentes e contava histórias engraçadas. E acho que ele preferia assim. Naquele momento, a porta do escritório se abriu e uma menina de aproximadamente 10 anos colocou a cabeça para dentro, curiosa. Dona Zul, a professora de música já... Ela parou ao ver Patrícia, seus olhos se arregalando em reconhecimento imediato. Você é a filha do vô Silvio. Te vi na TV. Dona Zulmira sorriu. Esta é Mariana, uma das queridinhas do seu pai. A menina entrou timidamente, aproximando-se de Patrícia. Ele vai voltar? Ele prometeu me ensinar a fazer aquele barulho com a boca que ele fazia na TV. O coração de Patrícia apertou. Evidentemente, algumas crianças não sabiam ainda sobre o falecimento de seu pai. Ou talvez, na inocência infantil, não compreendessem completamente a finalidade da morte.
Antes que pudesse responder, Dona Zulmira interviu gentilmente. Mari, lembra que conversamos sobre o vô Silvio ter ido morar com as estrelas? A menina assentiu, um pequeno franzir aparecendo em sua testa. Mas ele disse que ia me ensinar. Patrícia se ajoelhou para ficar na altura da criança. Sabe, Mariana, meu pai me ensinou esse barulho. Que tal se eu te mostrar? Os olhos da menina brilharam. Patrícia fez o característico estalo com a boca que seu pai tornara famoso. Não era perfeito como o dele, mas era reconhecível. Mariana riu, encantada, e tentou imitar, resultando em um som completamente diferente que fez as três rirem juntas. Vem, quero te mostrar uma coisa, disse a menina, pegando a mão de Patrícia e puxando-a para fora do escritório. Patrícia olhou para Dona Zulmira, que assentiu encorajadoramente. Vá, conheça o lugar que seu pai amava. Mariana conduziu Patrícia por um corredor até uma sala ampla que servia como biblioteca. Prateleiras simples, mas repletas de livros organizados por cores e tamanhos, pequenas mesas redondas com cadeiras coloridas e um canto especial com almofadas grandes no chão. Aqui, esse era o cantinho do vô Silvio, disse Mariana, apontando para as almofadas. Ele sentava aqui e a gente ficava em volta. Ele lia histórias, fazendo vozes diferentes para cada personagem. Patrícia imaginou a cena. Seu pai, o homem que comandara um império de comunicação, sentado descontraidamente no chão, cercado por crianças, longe das câmeras e dos compromissos corporativos, simplesmente sendo humano. Ele trazia livros novos toda vez, continuou Mariana, mostrando uma estante específica. Essa parte é só dos livros que ele deu. A estante estava cheia, com exemplares de todos os tipos, desde clássicos infantis até histórias em quadrinhos e livros educativos. E olha isso! A menina apontou para uma foto emoldurada na parede. Mostrava Silvio sentado entre as crianças, um livro aberto no colo, gestos expansivos típicos dele ao contar uma história. A data no canto indicava que havia sido tirada apenas 3 meses antes de seu falecimento. Foi a última vez que ele veio, explicou Mariana, uma sombra de tristeza passando por seu rosto. Ele não parecia muito bem, mas mesmo assim ficou a tarde toda com a gente. Patrícia tocou a fotografia suavemente, como se pudesse sentir a presença do pai através dela. Mariana! Hora da aula de música, chamou uma voz do corredor. Tenho que ir, disse a menina. Você vai ficar para o almoço? A comida da tia Célia é a melhor do mundo. O vô Silvio sempre repetia. Patrícia sorriu. Vou ficar sim. Enquanto a menina corria para sua aula, Patrícia permaneceu na biblioteca, absorvendo cada detalhe. Em um canto, notou um quadro de avisos com várias fotografias. Aproximando-se, viu que eram registros de visitas de seu pai ao longo dos anos. Em uma delas, ele aparecia pintando uma parede ao lado de adolescentes, todos com roupas manchadas de tinta e sorrisos largos. Ele gostava de trabalhar, disse uma voz atrás dela. Era Dona Zulmira, que retornara após atender um telefonema. Dizia que tinha começado a vida vendendo coisas na rua e que o trabalho era dignificante. Nas reformas que fizemos, ele sempre participava, mesmo quando insistíamos que não precisava. Isso é tão ele, comentou Patrícia, sorrindo entre lágrimas contidas. Venha, quero lhe mostrar o restante. Durante a próxima hora, Dona Zulmira conduziu Patrícia por todo o abrigo. A cozinha, onde seu pai ocasionalmente preparava um prato típico de sua infância para as crianças. O pátio, onde organizava gincanas, relembrando brincadeiras de sua própria juventude. O pequeno jardim, onde ele e algumas crianças haviam plantado árvores frutíferas que agora cresciam fortes. E aqui, disse Dona Zulmira, parando diante de uma sala fechada, é o que ele estava mais empolgado nos últimos tempos. Ela abriu a porta, revelando uma sala ampla com computadores, todos aparentemente novos. Nosso laboratório de informática. Seu pai o inaugurou pessoalmente 6 meses antes de...
partir. Disse que as crianças precisavam ter acesso à tecnologia para terem oportunidades no futuro. Patrícia entrou na sala, passando os dedos pelos equipamentos. Isso deve ter custado uma fortuna. Ele fez questão de comprar o melhor, confirmou Dona Zulmira. Mas sabe o que é mais incrível? Ele não apenas doou os computadores, vinha regularmente ensinar as crianças a usá-los. Às vezes trazia jovens programadores para dar oficinas. Dizia que a inclusão digital era tão importante quanto a alfabetização tradicional. Ao sair da sala, o som de música chamou a atenção de Patrícia. Seguindo o som, chegaram a uma pequena sala onde cerca de 15 crianças, incluindo Mariana, aprendiam a tocar flauta doce. A professora de música vem 2 vezes por semana, explicou Dona Zulmira. Foi ideia do seu pai também. Ele adorava música e acreditava que ela abria portas para a sensibilidade e a disciplina. Observando as crianças concentradas em suas flautas, tentando seguir a melodia simples que a professora ensinava, Patrícia sentiu uma onda de emoção tão forte que precisou se apoiar na parede. Seu pai tinha um projeto maior para este lugar, continuou Dona Zulmira, sua voz mais baixa. Nos últimos meses, ele falava sobre expandir, construir novas instalações, criar um centro educacional completo. Chegou a mostrar plantas, fazer orçamentos. Eu sei, respondeu Patrícia. Encontrei os documentos no escritório dele. É por isso que estou aqui. Dona Zulmira a olhou com esperança nos olhos. Então, o projeto continua? Antes que Patrícia pudesse responder, uma sineta tocou, anunciando o horário de almoço. As crianças saíram organizadamente da sala de música, cumprimentando Patrícia ao passar, algumas tímidas, outras mais extrovertidas pedindo autógrafos ou perguntando se ela traria o baú da felicidade na próxima visita, misturando memórias do pai com a filha. No refeitório simples, mas impecavelmente limpo, Patrícia se sentou entre as crianças, servindo-se da mesma comida caseira: arroz, feijão, carne assada e legumes. Mariana fez questão de se sentar ao seu lado, contando animadamente histórias sobre as visitas de vô Silvio. Ele sempre comia tudo e pedia mais, disse a menina. A tia Célia ficava toda orgulhosa. Durante o almoço, Patrícia observou cada detalhe. A forma como as crianças interagiam, o carinho dos funcionários, a organização do lugar, mesmo com recursos limitados. Percebeu quanto amor e dedicação eram investidos ali. E como seu pai havia escolhido um lugar que realmente fazia diferença, não apenas oferecia assistencialismo superficial. Após a refeição, enquanto as crianças voltavam para suas atividades, Patrícia e Dona Zulmira retornaram ao pequeno escritório. Tem mais uma coisa que quero lhe mostrar, disse a diretora, retirando uma carta de uma gaveta trancada. Seu pai deixou isso comigo na última visita. Pediu que eu guardasse e só entregasse se algum dia você viesse aqui. Patrícia pegou o envelope, seu nome escrito na caligrafia inconfundível do pai. Com as mãos levemente trêmulas, abriu-o cuidadosamente. Vou deixá-la a sós, disse Dona Zulmira, saindo discretamente. No silêncio do pequeno escritório, rodeada por lembranças de um lado de seu pai que nunca conhecera completamente, Patrícia começou a ler a carta que ele deixara. Um elo final entre pai e filha, entre o homem público que todos conheciam e o homem privado que poucos tiveram o privilégio de conhecer verdadeiramente. A carta em suas mãos parecia tão leve, mas Patrícia sentia o peso de cada palavra enquanto seus olhos percorriam a caligrafia familiar. Minha querida Patrícia, se você está lendo esta carta, significa que encontrou este pequeno pedaço do meu coração que mantive guardado por tantos anos. Não foi por falta de confiança em você ou em suas irmãs que nunca falei sobre o abrigo Novos Horizontes ou sobre os outros projetos. Foi porque acreditava que a caridade verdadeira não precisa de holofotes ou reconhecimento. Cresci em uma época difícil, vendendo canetas e bugigangas nas ruas da Lapa.
Sei o que é passar necessidade, sei o valor de uma mão estendida quando mais precisamos. Quando finalmente alcancei o sucesso, prometi a mim mesmo que jamais esqueceria de onde vim e que ajudaria silenciosamente aqueles que ainda estavam onde eu uma vez estive. Esses abrigos, especialmente Novos Horizontes, me devolveram algo que a fama e o dinheiro foram gradualmente tirando de mim: a simplicidade. Aqui, entre essas crianças, pude ser apenas Silvio, não o apresentador, não o empresário, apenas um senhor que gosta de contar histórias e fazer as pessoas sorrirem. Tenho um sonho para este lugar. As plantas e os projetos que você provavelmente já viu mostram apenas o começo. Quero que Novos Horizontes se torne um centro educacional completo, que ofereça não apenas abrigo, mas educação de qualidade, formação profissional e, principalmente, a chance de sonhar. Não sei quanto tempo ainda tenho neste mundo, mas confio em você, em sua sensibilidade e em sua capacidade de entender o valor do que construí aqui. Não peço que você assuma este projeto como seu. Cada um deve encontrar sua própria forma de contribuir. Peço apenas que não deixe que este sonho morra comigo. Lembre-se sempre, nossa maior herança não são os bens materiais que acumulamos, mas as vidas que tocamos ao longo do caminho. Com todo o meu amor, seu pai. PS. E não se preocupe com o financiamento. Deixei tudo organizado com Daniela. O projeto tem fundos reservados para os próximos 10 anos, pelo menos. Patrícia dobrou a carta cuidadosamente, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Aquelas palavras eram tão típicas de seu pai, prático até o fim, cuidando de todos os detalhes, mas com um coração maior do que muitos imaginavam. Dona Zulmira bateu suavemente na porta antes de entrar novamente, trazendo uma xícara de chá. Achei que poderia querer isso, disse gentilmente colocando a xícara na mesa. Seu pai sempre pedia um chá de camomila depois do almoço. Patrícia sorriu, enxugando as lágrimas. Ele fazia isso em casa também. Dizia que o segredo da longevidade era uma boa digestão. Ambas riram, compartilhando aquela pequena lembrança. Dona Zulmira, me conte sobre o projeto de expansão. O que meu pai planejava exatamente? A diretora abriu uma gaveta e retirou um conjunto de plantas arquitetônicas cuidadosamente enroladas. Veja você mesma. Desenrolando os papéis sobre a mesa, Patrícia viu o sonho de seu pai tomar forma. Um complexo educacional completo, com salas de aula modernas, laboratórios de ciências e informática, biblioteca ampliada, auditório, quadra poliesportiva e até mesmo um pequeno teatro. Ele queria que as crianças tivessem acesso a tudo, explicou Dona Zulmira, apontando para diferentes áreas do projeto. Dizia que a educação era a única forma de quebrar verdadeiramente o ciclo da pobreza. E o terreno? Há espaço para tudo isso aqui? Seu pai comprou os terrenos vizinhos gradualmente ao longo dos anos. Estão todos em nome da fundação que ele criou. Temos quase 10.000 metros quadrados disponíveis. Patrícia ficou impressionada com a visão de longo prazo do pai. Enquanto o Brasil o via como o carismático apresentador de TV, ele silenciosamente construía um legado muito mais profundo e duradouro. Quando ele pretendia começar as obras, o rosto de Dona Zulmira ensombreceu levemente. As licenças finais chegaram uma semana antes dele adoecer pela última vez. Ele estava tão animado, disse que viria pessoalmente para a cerimônia de lançamento da pedra fundamental. Patrícia assentiu, imaginando a cena. Seu pai, sempre enérgico mesmo nos últimos anos, provavelmente teria transformado o evento em uma festa para as crianças. O que acontece agora? Perguntou Dona Zulmira, a preocupação evidente em sua voz. Sem seu pai, o projeto continua, respondeu Patrícia com firmeza, exatamente como ele planejou. O alívio no rosto da diretora era palpável. Obrigada. Essas crianças, elas merecem essa chance. Naquele momento, batidas animadas na porta
interromperam a conversa. Mariana entrou correndo, acompanhada por duas outras crianças. Patrícia, vem ver nossa apresentação. A gente ensaiou uma música especial para você. Sem esperar resposta, as crianças puxaram Patrícia pelos corredores até a sala de música, onde um pequeno grupo já estava reunido com flautas, tambores improvisados e alguns com apenas suas vozes. Para a surpresa e emoção de Patrícia, as crianças começaram a tocar e cantar uma versão simples, mas reconhecível da música tema do programa de seu pai. As notas nem sempre saíam perfeitas. As vozes desafinavam ocasionalmente, mas havia tanta alegria e entusiasmo na apresentação que Patrícia sentiu seu coração transbordar. Ao final da música, uma das crianças mais velhas, um menino de aproximadamente 13 anos, deu um passo à frente. Seu Silvio sempre dizia que a música alegrava qualquer ambiente, falou com seriedade. Ele nos ensinou que, mesmo nos dias difíceis, podemos encontrar um motivo para sorrir. Patrícia não conseguiu conter as lágrimas. Vocês o conheciam muito bem, disse a voz embargada. Ele era nosso amigo, respondeu o menino simplesmente. Não era como os outros adultos que vêm aqui, que nos tratam como coitadinhos. Ele conversava com a gente de igual para igual, contava piadas, às vezes até brigava se alguém não se comportava. Patrícia riu entre as lágrimas, reconhecendo perfeitamente seu pai naquela descrição. A tarde passou rapidamente, com Patrícia envolvida nas atividades do abrigo. Ajudou nas lições de casa, participou de uma roda de leitura e até mesmo improvisou Qual é a música? No pátio, brincadeira que seu pai adorava incluir em seus programas. Ao final do dia, enquanto as crianças se preparavam para o jantar, Patrícia reuniu-se novamente com Dona Zulmira no escritório. Voltarei amanhã com a equipe de arquitetos e engenheiros, informou. Quero que as obras comecem o quanto antes. Seu pai ficaria muito orgulhoso, disse a diretora emocionada. Tem uma coisa que quero perguntar, continuou Patrícia. Por que Novos Horizontes? Entre tantos abrigos que meu pai ajudava, por que este ganhou um projeto tão especial? Dona Zulmira sorriu, como se guardasse um segredo doce. Venha comigo. Elas saíram do escritório e caminharam até o fundo do terreno, onde uma árvore frondosa projetava sombra sobre um pequeno banco de madeira. Era um local tranquilo, afastado da agitação do abrigo. Há 30 anos, este lugar era apenas uma casa pequena que acolhia meia dúzia de crianças. Começou Dona Zulmira. Eu era jovem, recém-formada em serviço social, e tinha mais sonhos que recursos. Um dia chegou uma menina de 7 anos, Maria Clara. Órfã, tinha passado por 3 instituições diferentes e em todas era considerada problemática. Não falava com ninguém, tinha pesadelos constantes. Dona Zulmira apontou para a árvore. Seu pai apareceu aqui pela primeira vez em 1992. Ninguém o chamou, ninguém pediu doação. Ele simplesmente estacionou seu carro, bateu na porta e disse que queria conhecer o lugar. Naquela época, ele ainda não era tão famoso, mas já era reconhecido. Maria Clara estava sentada exatamente onde estamos agora, sozinha como sempre. Patrícia ouvia atentamente, imaginando a cena. Seu pai ignorou os adultos que queriam tirar fotos, conversar sobre televisão e veio direto para cá. Sentou-se ao lado dela e ficou em silêncio por quase meia hora. Depois, tirou do bolso um pequeno aviãozinho de papel e começou a dobrá-lo. Maria Clara observava fascinada. Quando terminou, entregou a ela e disse: Para ver novos horizontes, às vezes precisamos aprender a voar. Os olhos de Dona Zulmira brilhavam com a lembrança. Foi a primeira vez que vimos Maria Clara sorrir. Seu pai voltou na semana seguinte, e na outra, e na outra. Sempre trazia um aviãozinho diferente, sempre se sentava com ela. Aos poucos, Maria Clara começou a falar, primeiro com ele, depois com as outras crianças. E o que aconteceu com ela? Perguntou Patrícia, emocionada. Formou-se em psicologia. Hoje trabalha com crianças traumatizadas em Belo Horizonte. Vem nos visitar todo Natal.
Dona Zulmira apontou para uma placa discreta na base da árvore que Patrícia não havia notado antes. Novos horizontes, para que todas as crianças possam aprender a voar. Plantada por Maria Clara e Senhor, 1995. Quando decidimos expandir e oficializar o abrigo como instituição, Maria Clara sugeriu o nome. Seu pai adorou e fez a primeira grande doação, que nos permitiu comprar este terreno maior. Ele dizia que Maria Clara o lembrava que às vezes a maior doação que podemos fazer é simplesmente estar presente. Patrícia sentou-se no banco, tocando a placa delicadamente. Ele nunca contou essa história. Para seu pai, não era uma história para ser contada em programas de TV. Era algo pessoal, precioso. No caminho de volta para o abrigo, Patrícia observou o sol começando a se pôr, projetando sombras douradas sobre o pátio onde algumas crianças ainda brincavam. Amanhã trarei minhas irmãs, decidiu. Elas precisam conhecer este lugar, entender este lado do nosso pai. Serão muito bem-vindas, respondeu Dona Zulmira. Ao se despedir das crianças, Patrícia recebeu abraços apertados, desenhos improvisados e muitos pedidos para que voltasse logo. Mariana, em particular, não queria soltá-la. Você vai ensinar mais truques do vô Silvio na próxima vez? Perguntou a menina esperançosa. Prometo, respondeu Patrícia beijando-lhe a testa. No caminho para casa, dirigindo pelas ruas movimentadas de São Paulo, Patrícia se sentiu estranhamente leve, apesar da emoção do dia. Havia descoberto uma dimensão do pai que tornava sua perda simultaneamente mais dolorosa e mais suportável. Dolorosa, porque percebia quantos momentos especiais ele vivera sem compartilhar com a família. Suportável, porque sentia que uma parte essencial dele continuava viva naquelas crianças, naquele lugar. Fábio a esperava em casa, preocupado com sua ausência prolongada. Ao vê-la entrar, notou imediatamente a mudança em sua expressão. Encontrou o que procurava? Perguntou gentilmente. Encontrei muito mais, respondeu ela, abraçando-o. Encontrei o meu pai. Naquela noite, após colocar os filhos para dormir, Patrícia sentou-se no escritório de casa e começou a escrever em seu laptop. Não eram anotações para um programa de TV ou planos para o SBT. Era um diário. Sua forma de processar tudo o que descobrira, de manter viva a memória desse lado desconhecido de seu pai. Hoje conheci um Silvio Santos que o Brasil nunca viu. Um homem que, longe das câmeras e dos holofotes, dedicou décadas de sua vida a fazer diferença na vida de crianças que muitos preferem ignorar. Um homem que entendia que a verdadeira caridade não está em grandes gestos públicos, mas na constância, na presença, no compromisso silencioso dia após dia, ano após ano. Na manhã seguinte, Patrícia acordou cedo e ligou para suas irmãs. Uma a uma, contou sobre sua descoberta, sobre o abrigo, sobre o projeto que o pai deixara inacabado. Como esperava, todas ficaram surpresas, algumas até incrédulas, mas todas concordaram em acompanhá-la em uma visita. Antes de sair de casa, recebeu uma ligação de Daniela, a diretora financeira. Dona Patrícia, soube que esteve no abrigo Novos Horizontes ontem. Estive. E quero que iniciemos o projeto de expansão imediatamente. Já separei toda a documentação. Os fundos estão disponíveis como seu pai planejou, mas há algo mais. O que seria? Seu pai deixou instruções específicas sobre como gostaria que o projeto fosse conduzido após seu falecimento. A voz de Daniela hesitou levemente. Ele queria que fosse um projeto familiar. Não apenas uma obra financiada pelo Grupo Silvio Santos, mas algo que envolvesse pessoalmente você e suas irmãs, se aceitassem. Patrícia sorriu, reconhecendo a sabedoria do pai. Ele estava nos deixando um legado muito maior do que imaginávamos. Exatamente. Os documentos estão todos prontos. Podemos iniciar os trâmites hoje mesmo, se quiser. Faça isso. E Daniela, obrigada por manter esse segredo por tanto tempo. Sei que não deve ter sido fácil. Seu pai tinha esse dom, sabe?
de fazer com que quiséssemos ser melhores apenas por estar perto dele. Ao desligar, Patrícia percebeu que estava sorrindo. Durante meses após o falecimento do pai, havia sentido principalmente a dor da perda. Agora, finalmente, começava a sentir também o privilégio do legado. Naquela tarde, quando chegou ao abrigo Novos Horizontes com suas irmãs, encontrou o lugar em polvorosa. As crianças haviam preparado uma recepção especial com cartazes de boas-vindas e uma apresentação musical. Dona Zulmira as recebeu com abraços calorosos, como se já fossem parte da família do abrigo, e, de certa forma, eram. Enquanto suas irmãs conheciam o local, ouviam as histórias e interagiam com as crianças, Patrícia se afastou por um momento e caminhou até o banco sob a árvore plantada por Maria Clara e seu pai. Sentou-se, fechou os olhos e quase pôde sentir a presença dele ali. "Vou continuar, pai", sussurrou. "Não exatamente como você faria. Cada um tem seu jeito, mas com o mesmo amor, o mesmo compromisso." Uma brisa suave balançou os galhos da árvore, fazendo algumas folhas caírem gentilmente. Patrícia pegou uma delas, guardando-a na bolsa como lembrança daquele momento. De volta ao pátio, encontrou suas irmãs emocionadas, algumas às lágrimas, enquanto as crianças mostravam fotos, contavam histórias e compartilhavam memórias de vô Silvio. "Ele nunca nos contou", comentou uma das irmãs, enxugando os olhos. "Talvez porque algumas coisas não precisam ser contadas para serem verdadeiras", respondeu Patrícia. "Algumas coisas precisam ser vividas, sentidas." Mariana se aproximou timidamente, segurando um envelope. "Encontramos isso na biblioteca", disse, entregando-o a Patrícia. Estava dentro de um dos livros que o vô Silvio costumava ler para a gente. Era uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo. Silvio, muito jovem, talvez em seus 30 anos, sentado em uma calçada da Lapa, cercado por crianças de rua. No verso, escrito à mão: "Para nunca esquecer de onde vim e para onde quero voltar. SS 1966. Patrícia sentiu um nó na garganta. Aquela foto era anterior à fama, anterior à fortuna, anterior a tudo que o Brasil associava ao nome Silvio Santos. Era o registro de um compromisso feito por um jovem que, mesmo antes de ser alguém, já sabia da importância de estender a mão a quem precisava. "Posso ficar com isso?" perguntou a Mariana. "Dona Zulmira disse que é sua por direito, mas prometeu que vai fazer uma cópia para o nosso mural." Naquela noite, ao retornar para casa, Patrícia continuou seu diário. "Hoje entendi que meu pai construiu não apenas um império de comunicação, mas também um refúgio de humanidade. Enquanto milhões o aplaudiam aos domingos, ele encontrava tempo para sentar-se no chão com crianças que ninguém aplaudia, para ouvir sonhos que ninguém mais ouvia." O Brasil conheceu Silvio Santos, o apresentador. Eu tive o privilégio de redescobrir Senhor Abravanel, o homem. E é este homem, muito mais que o apresentador, que pretendo honrar daqui para frente. 3 meses depois, em uma manhã ensolarada, o abrigo Novos Horizontes estava em festa. Bandeiras coloridas decoravam o pátio. Cadeiras haviam sido dispostas em fileiras e um pequeno palco improvisado dominava o centro do espaço. Era o dia da cerimônia de lançamento da pedra fundamental do novo complexo educacional. Patrícia havia respeitado o desejo do pai por discrição. Não havia imprensa, não havia celebridades convidadas. Apenas as crianças e funcionários do abrigo, a família Abravanel, alguns executivos do grupo Silvio Santos diretamente envolvidos no projeto e uma convidada especial, Maria Clara, a menina do aviãozinho, agora uma mulher realizada que carregava em seus olhos a gratidão por aquele que primeiro lhe mostrara novos horizontes. Quando chegou o momento de seu discurso, Patrícia subiu ao palco e olhou para aquela pequena multidão que representava tanto do que seu pai valorizava. "Meu pai costumava dizer que a vida é como um baú. Você nunca sabe o que vai encontrar quando o abre", começou, sua voz firme apesar da emoção.
Nos últimos meses, abri um baú que ele manteve fechado por décadas e encontrei um tesouro que não se mede em dinheiro ou fama, mas em sorrisos, em oportunidades, em vidas transformadas. Ela fez uma pausa, olhando para o terreno onde em breve começariam as obras. Muitos conheceram Silvio Santos, o homem que entrava em suas casas todos os domingos com jogos, prêmios e muita alegria. Poucos tiveram o privilégio de conhecer Senhor Abravanel, o homem que entrava silenciosamente em abrigos como este, sem câmeras, sem aplausos, apenas com o desejo genuíno de fazer diferença. Patrícia apontou para a maquete do futuro complexo, exposta ao lado do palco. Este projeto não é apenas um conjunto de edifícios. É a materialização de um sonho que meu pai acalentou por décadas. O sonho de um mundo onde cada criança, independentemente de sua origem ou circunstâncias, tenha a oportunidade de desenvolver todo o seu potencial. Suas irmãs, sentadas na primeira fileira, sorriam entre lágrimas. Ao lado delas, Mariana e outras crianças ouviam atentamente, algumas compreendendo plenamente o significado daquele momento, outras simplesmente felizes com a festa. Hoje, não estamos apenas lançando a pedra fundamental de um complexo educacional. Estamos assumindo o compromisso de continuar um legado de amor, generosidade e respeito pelo próximo. Um legado que não aparecia nos programas de domingo, mas que para meu pai talvez fosse sua obra mais importante. Patrícia pegou uma pequena caixa que estava sobre o púlpito e a abriu, revelando um aviãozinho de papel cuidadosamente preservado. Este foi o primeiro aviãozinho que meu pai fez para Maria Clara, há mais de 30 anos. Ela o guardou todos esses anos e hoje o trouxe de volta para que seja colocado na cápsula do tempo que enterraremos junto à pedra fundamental. Maria Clara, emocionada, levantou-se e se juntou a Patrícia no palco. Seu Silvio me ensinou que para ver novos horizontes, às vezes precisamos aprender a voar, disse ela, a voz embargada. Ele não me deu apenas um aviãozinho de papel naquele dia. Ele me deu asas. Juntas, elas colocaram o aviãozinho na cápsula do tempo, junto com desenhos feitos pelas crianças atuais do abrigo, fotografias de Silvio Santos com os pequenos ao longo dos anos e uma carta escrita coletivamente por todos os envolvidos do projeto, destinada às futuras gerações. Ao final da cerimônia, enquanto as crianças corriam livremente pelo pátio, celebrando com a alegria pura que só a infância proporciona, Patrícia se afastou por um momento e olhou para o céu. Estava excepcionalmente azul naquela manhã, sem nenhuma nuvem à vista. Um horizonte infinito de possibilidades, exatamente como seu pai sempre ensinara. "Continuamos, pai", sussurrou. O sonho continua. Em algum lugar, talvez naquele mesmo céu azul, ela podia quase ouvir a risada característica de Silvio Santos. Não o apresentador que o Brasil inteiro conhecia, mas o homem simples que encontrara sua maior alegria não em acumular fortuna, mas em compartilhá-la. Não em ser admirado por multidões, mas em fazer diferença na vida de cada criança que cruzara seu caminho. E assim, enquanto as obras do novo complexo educacional Novos Horizontes começavam, o legado silencioso de Silvio Santos finalmente vinha à luz. Não como uma manchete sensacionalista ou um especial de televisão, mas como deveria ser. Através das vidas transformadas e dos novos horizontes abertos para crianças que, como ele próprio um dia, precisavam apenas de uma oportunidade para aprender a voar. E você que chegou até aqui, sentiu seu coração tocado por esta história? Quantas lembranças o Silvio Santos trouxe para nossos domingos? Se, como eu, você sente saudades daquele sorriso e daquele ma-oê, deixe seu like e compartilhe suas memórias nos comentários. De todas as lições que Silvio nos deixou, qual tocou mais fundo em seu coração? A generosidade silenciosa, o amor pelas crianças, ou aquela alegria contagiante mesmo nos momentos difíceis?
Inscreva-se no canal para mais histórias que emocionam e mantém viva a memória deste brasileiro que, muito além dos programas de domingo, construiu um legado de amor que continua transformando vidas. O Brasil ainda chora de saudade, mas sorri de gratidão por tudo que ele representou.